Vamos orar ao Senhor. O Espírito Santo tem uma palavra para ministrar ao teu coração nessa noite. E tenho certeza que você vai sair desse lugar aqui abençoado. Coloque a sua mão em teu coração aí, vamos orar. Pai maravilhoso, nós adoramos o teu nome nessa noite. Declaramos, Senhor, que nós temos sede de ti. Envia-nos a tua palavra nessa noite. O salmista declarou que o Senhor enviou a sua palavra e os curou. E sabemos que a tua palavra, ela traz não somente edificação ao nosso coração, mas acima de tudo, ela espelha a nossa alma, mostra o nosso interior e traz a tua cura. Jesus declarou que as palavras que saíam da sua boca se constituíam espírito e vida. E nós queremos ser tocados nessa noite pelo Espírito e a vida da palavra, e que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado. E ao nome do Senhor damos toda a honra, toda a exaltação. Oramos a Ti, ó Deus, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem, e eu tenho certeza que ela vai abençoar o teu coração. Quero falar um pouco nessa noite acerca das roupas do cristão. Como um cristão deve se vestir para estar na presença de Deus? Pergunte ao seu vizinho, como é que você tem se vestido ultimamente? Que tipo de roupa você tem usado? Você já parou para pensar alguma vez como a igreja tem que se vestir para estar diante do Senhor? Quando eu vou em uma reunião de adoração, como eu devo estar vestido? Diga ao seu vizinho, nessa noite, você vai aprender algo acerca das roupas do cristão. Diga a ele, você vai aprender como você deve estar vestido quando entrar na presença do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, Isaías, capítulo 52. Isaías 52, e leremos verso 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim, eu creio que essa palavra é para a igreja toda, a nível mundial, é para todo o corpo de Cristo, essa palavra de Isaías, e é uma palavra muito oportuna para o momento, os dias que nós estamos vivendo. O profeta declara o seguinte, desperta, desperta, veste-te. Veste-te fala do quê? Roupa, vestimenta. Veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos. Diga isso, vestidos formosos. Ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, e solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Amados, essa palavra profética é para os nossos dias. E esses dois versos aqui refletem, de certo modo, a situação que muitas igrejas, boa parte dos cristãos, estão vivenciando. Veja que diz aqui no versículo 2, sacode-te do pó e levanta-te e assenta-te. E solta das ataduras o teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Duas coisas que a igreja precisa fazer em nossos dias. É uma palavra direta aos cristãos acerca de uma postura que deve ser tomada em cima de três grandes realidades. Primeira coisa que o profeta diz aqui, sacode-te do pó. Quando você fala em pó, você lembra em coisas novas ou velhas? Coisas velhas, coisas antigas, coisas da antiguidade. Eu creio que o Senhor está nos chamando nesses dias para entrarmos numa novidade.
Nós não podemos ser massacrados de maneira nenhuma pela poeira do passado. Veja que no verso 1, há um chamado ao Senhor dizendo: desperta, desperta, ó igreja, porque Sião é a igreja, coloque vestimentas de fortaleza, vista-se de vestidos formosos. Diga ao seu vizinho: para você estar na presença de Deus, você precisa se vestir de vestes, de vestidos formosos. E nessa noite você vai conhecer um pouco o que são esses vestidos. Há um ditado aí, você já ouviu muitas vezes, que diz assim: o mundo trata bem quem se veste bem. E você sabia que nós temos que nos vestir espiritualmente bem para irmos na presença do Senhor? De que maneira temos que chegar? Com vestes formosas. Esse assunto eu peguei em 96 pela primeira vez, e aí nunca mais peguei. Na época das fitas cassetes, o dia que eu peguei isso na nossa igreja antiga, foi gravada uma fita cassete chamada As Roupas do Cristão. Muitas pessoas adquiriram aquela fita. E eu lembro quando a doutora Neuza veio aqui, Neuza Ichoca, para dar um treinamento de libertadores. Isso foi no ano de 98, na igreja do Nazareno, lá na Kennedy. Esse cassete meu estava sendo vendido lá. E a pastora Lília Latorraca, que trabalha na equipe da doutora Neuza, ela estava olhando a mesa, meus materiais, nem era CD na época, eram as fitas cassete, fitas magnéticas, e de repente o olho dela bate naquela fita: As Roupas do Cristão. Ela levou um susto, pegou na mão: o quê? Você fala sobre usos e costumes? Eu disse: não, irmão, aqui são as roupas espirituais que um cristão tem que usar. E nessa noite eu quero falar sobre essas roupas espirituais que você tem que usar. O verso 1 diz que eu tenho que me vestir de vestes formosas. E no verso 2 ele começa a dar uma linha diretiva profética em nossa direção. E a primeira coisa que ele diz é que temos que nos sacudir do pó. Deixar as coisas velhas. Sabe, amados, há muitas velharias que muitas vezes nos impedem para caminhar na direção do novo de Deus. Diga ao seu vizinho: para você beber o vinho novo do Senhor, você tem que se desvencilhar de tudo que é velho. Porque muitas vezes alguns irmãos pastores não conseguem alcançar o novo de Deus, porque estão mergulhados no pó, nas coisas velhas. O odre é muito velho. Quantos conhecem aqui o odre que era usado lá no Velho Testamento para colocar vinho? Tem gente que pensa que o odre era um barril de madeira. O odre, ele era feito exatamente do estômago do bode ou do carneiro. E o vinho era colocado ali dentro. E esse odre, para ser renovado a cada dia, ele tinha que ser colocado de molho na água. Então, aquele fato dele estar na água de molho, ia deixando ele elástico, sempre renovado. Porque se não fosse colocado na água, ele ia ficar ressecado, e quando se botasse o vinho dentro dele, aquele fato de ele estar ressecado ia passar para o vinho. E o vinho ia se estragar. Por isso Jesus falou: não se põe vinho novo em odre velho, porque o odre velho vai estragar o vinho novo e ambos vão se perder. Amados, se eu não estou sendo renovado pelo Senhor a cada dia, eu posso receber a revelação de Deus, o vinho novo pode vir na minha direção, mas eu estou cheio de velharia, cheio de pó, coisas antigas, e o vinho vai se perder. Nós temos que estar sendo renovado a cada dia. Pergunta ao seu vizinho: sabe como você é renovado a cada dia? Estando mergulhado na palavra. Porque a palavra é água, ela que vai nos renovar. E o vinho novo do Senhor que vem a nós não vai ser perdido. Agora, tem pessoas que estão tão condicionadas às coisas velhas. Tem gente que está condicionado à religiosidade antiga.
Já chegou quantas vezes para mim, pastor, homem de Deus, dizendo, eu não mudo a minha maneira de ver de maneira nenhuma. Pode todo mundo ficar contra mim na igreja, eles querendo algo novo, mas eu não mudo. Ele está fixo. Talvez a coisa de 50 anos atrás, 60 anos atrás. E quando eu não experimento, amados, a novidade de Deus, pouco a pouco eu vou me enchendo de liturgia. E a liturgia, amados, me leva a saber o quê? A religiosidade. Eu publiquei certa vez aí uma matéria falando dos 4 M's dentro da obra de Deus. Primeira coisa que Deus faz, em meio a alguns irmãos, é trazer um mover do Espírito. Agora, quando vem o mover do Espírito, o Senhor quer trazer algo novo. Ele está visitando, trazendo revelação. E nós temos que entender que o mover do Espírito é um mover de Deus, não é algo que pertence a nós. E se vem um mover de Deus, é sinal que Ele quer nos levar a algo maior amanhã depois. Mas a partir do momento que eu me fecho para algo novo, não visto essas vestes de novidade, e estou ali impregnado do pó das coisas antigas, não quero mudar, tomo uma postura religiosa, vem se mover, eu transformo ele num movimento, e acho que é algo nosso. Foi assim que surgiu tantas denominações, amados. Aí você tem hoje, por exemplo, a Igreja da Santidade. Por quê? Wesley teve uma revelação acerca da santidade. Deus queria mostrar algo além disso. Porém, fundaram o movimento da santidade e não saíram disso. Um homem chamado A.B. Simpson recebe a revelação da cura divina. Ele funda a Aliança Cristã e Missionária. E ela parou aí simplesmente. Só pregam cura divina e mais nada. Aí outro segmento evangélico, veio um tempo de visitação, mover do Espírito, eles criaram um movimento. Eles disseram, não, esse é nosso, é a característica da nossa igreja. E a partir do momento que alguém pega um mover e transforma ele num movimento, o próximo passo vai ser criar um monumento. E começa a adorar isso. E tem crente hoje adorando coisas 100 anos atrás. 50 anos atrás o Senhor visitou a nossa igreja, a nossa denominação, tivemos essa revelação, não mudamos de maneira nenhuma os pés disso. Como chegou alguém para mim, certa vez, até escarnecendo, vocês fazem libertação, vocês usam óleo? Por que essa novidade? Na nossa igreja, ungir com óleo é só para doente e para consagrar ministério. Onde já se viu ministério, libertação, expulsar demônio com unção com óleo? E ele disse, aprendemos assim do pai da nossa denominação e nunca vamos mudar. Sabe o que é isso, gente? É um monumento. Coisa de 100 anos atrás, 80 anos atrás. E se eu tiver um espírito fechado, nunca eu vou conseguir, de maneira nenhuma, avançar para o novo de Deus. Diga comigo, mover, movimento, monumento. Sabe qual o próximo passo? Morte. Por isso muitos cristãos estão na morte espiritual, amados, vivenciando coisas de 100 anos atrás, 200 anos atrás. Nós que temos viajado por nações, por exemplo, dentro da Europa, há muita igreja evangélica que teve sua origem aonde? Na Inglaterra. Eu fui pregar, por exemplo, numa igreja de 100 anos. E quando eu entrei para pregar ali, veio uma palavra de conhecimento como escrita no ar. Icabode. E o Espírito Santo falou comigo. A glória de Deus já foi desse lugar há muito tempo. E aí algumas pessoas começaram a chegar a mim. Era um culto da noite. Pela manhã, no domingo, um culto bem tradicional. Porém, à noite, naquela igreja anglicana, era o culto dos famintos. E chegou uma mulher para mim, já anciã, e disse, há tantos anos atrás, aconteceu um dos maiores avivamentos aqui. O pastor foi batizado com o Espírito Santo, só que quando isso aconteceu, ele foi expulso da igreja. Porque não queriam a renovação.
E aquela igreja começou a entrar por um trilho de morte espiritual. Um homem de mais de 90 anos, um ancião, chegou para mim. Eu quero mais de Deus, eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Ore comigo que nessa noite eu quero ter uma experiência de sair daqui cheio do Espírito Santo. Porque há tantos anos atrás nessa igreja aconteceu isso. Sabe o que eles estão vivendo? A morte. Por isso o Senhor fala, sacode-te do pó, saia da tradição, saia das coisas velhas. Segunda coisa que diz aqui, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Levantar é sair de uma posição de inércia. Porque muitas pessoas, amados, precisam levantar, estão prostradas. A igreja que ficaram prostradas em meio à religiosidade no decorrer dos anos. Pessoas que vivem com fome espiritual. Jamais conseguem assumir a sua posição de rei, de sacerdote diante de Deus. E a palavra do Senhor para a igreja nesses dias é, se levante, saia da mesmice, saia do pó e assenta-te tomando a tua identidade profética. Como sacerdote, como rei, alguém que está caminhando rumo a uma novidade de vida. E depois diz, solta-te das ataduras de teu pescoço. Cativeiro, ó cativa, filha de Sião. Sabe o que significa alguém sem cativeiro? Preso, na escravidão. Gente, e como a igreja do Senhor precisa de libertação nesses dias. E sabe qual é a maior cadeia espiritual que eu tenho encontrado na igreja do Senhor, viajando, ministrando constantemente em tantos lugares? Não é tanto a força dos demônios que opera nas emoções, as fortalezas espirituais, porque esses tipos de fortalezas, com um profundo trabalho de libertação, você consegue libertar a pessoa, mas a maior fortaleza que eu tenho visto nas pessoas, sabe qual é? A fortaleza da religiosidade, porque impede essa pessoa de caminhar para o novo de Deus. É como a veste antiga que ela está usando, ela não consegue usar suas vestes formosas, tomar uma característica de noiva, experimentar algo novo de Deus. A religiosidade é a maior prisão que pode existir em alguém. E é a situação de fortaleza mais difícil de tratar. Porque eu não posso chegar numa pessoa e repreender, expulsar um espírito de religião. Diga ao seu vizinho, espírito de religião em alguém não se expulsa com a palavra de ordem. Se eu pudesse fazer isso, eu ia sair por todo o canto libertando religioso, gente. Só tem uma coisa que pode libertar uma pessoa que está presa à religião, ao espírito da religiosidade. Pergunta ao seu vizinho, você sabe o que é? É a revelação da verdade. Quando a palavra de Deus é revelada a ele, essas cadeias se quebram e ele é liberto. Seria muito bom se nós pudéssemos chegar e expulsar as pessoas da religiosidade, mas só sai à medida que ela vai tendo revelação da palavra de Deus. E nesses dias, amados, a igreja do Senhor está precisando de revelação. Diga isso, a igreja do Senhor. Diga assim, eu necessito de revelação. Eu preciso sacudir o pó. Eu tenho que me levantar e assentar-se na minha real identidade. E eu também tenho que romper com as cadeias do meu pescoço. Essa renovação começa a vir a nós, amados, quando nós cumprimos o verso 1. Desperta, desperta, vista da tua fortaleza, ó Sião, vista dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, ó igreja. Diga ao seu vizinho, você precisa vestir dos teus vestidos formosos. Diga a ele, o Senhor quer mudar a tua roupa nesses dias. Porque, amados, é dessa maneira que nós temos que chegar vestidos diante de Deus. Com vestidos formosos.
E quais são esses vestidos formosos? Pelo menos eu tenho encontrado 2 tipos de roupas aqui que um cristão tem que usar. Não é Calvin Klein, não é Tommy, nem Lee, nem calça antiga, calça banho coringa. Quantos são do tempo da calça banho coringa aqui? Calça OS Top, como usei calça OS Top na época? Camisa Pou. Quantos são do tempo da camisa Pou? Ainda existem, né? Não é esse tipo de roupa que eu quero falar, gente. Eu quero falar de roupa espiritual hoje. Para tocar o teu espírito. Porque a Bíblia fala muito desse tipo de vestimenta que nós temos que usar. E uma das primeiras vestes que o Senhor fala em sua palavra que nós devemos nos vestir com ela, são as vestes de santidade. Diga isso, vestes de santidade. Abra sua Bíblia no Salmo 96. Essa palavra está tão viva no meu coração como estava em 96. No ano de 96. Alguns de vocês talvez nem eram nascidos ainda. Quem não é nascido aqui em 96? Levante a mão. Alguns. Eu já estava pregando essa palavra em 96. E você estava só no pensamento de Deus. A palavra do Senhor declara o seguinte, verso 6 em diante. Glória e majestade estão diante dele. Diante de quem? Do Senhor, do Rei. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Mas de que maneira eu vou se colocar diante do Senhor? Quando eu vou levar oferendas ao Senhor, como eu devo ir vestido? Quando eu vou adorar Ele, que roupa eu tenho que usar? Veja o verso 9. Adorai ao Senhor, vestidos de trajes santos, e temei diante dele todos os habitantes da terra. Diga comigo, para eu adorar o Senhor, para me colocar na presença do Rei, eu tenho que vestido de traje santo, de santidade. Quem sabe nos últimos meses, nos últimos dias, amados, há coisas talvez que têm maculado as nossas vestes diante do Senhor. Ações, atitudes que muitas vezes chocam com o Espírito Santo. Lembra, ainda lá na garagem, se não me engano, foi lá, você foi no hotel, eu peguei uma mensagem acerca dos pecados contra o Espírito Santo. E falei que o Espírito Santo ele é representado nas Escrituras como uma pomba. Chegue pertinho de uma pomba para você ver. Ela já se afasta de você. Por que o Senhor compara o Espírito Santo com a pomba? Porque o Espírito Santo é muito sensível. E se eu tenho qualquer mácula na minha veste, qualquer coisa que desagrada o Espírito Santo, o Espírito Santo vai embora, amados. Eu não consigo sentir a sua presença. Eu não sinto a presença do Senhor. Por isso o salmista diz, entre na presença do Senhor com trajes de santidade, trajes limpos. Diga isso, santidade. Traz a presença de Deus ao meu coração. A Bíblia diz lá em Hebreus que sem santidade ninguém verá o Senhor. Lá no Pentateuco, quando o Senhor já se revela a Moisés, ele diz assim, sede santo porque eu sou santo, separado. Quantos querem ter uma vida ungida aqui? Amados, há pessoas que vão a um culto ungido, um culto profético, a unção do Espírito Santo vem sobre ele, ele treme, ele fica ali como alguém que está embriagado pelo vinho novo, ele é jogado no chão muitas vezes, é batizado com batismo de alegria, ele ri, ninguém consegue mais conter, ele fica ali tonto, parecendo bêbado pelo Espírito. Quem sabe ele tem essa experiência tão forte no domingo, mas no meio da semana ele está completamente vazio.
ligando para o pastor, ligando para o líder de célula. Preciso de oração, estou passando uma luta violenta, estou aqui quase à margem de uma queda e uma grande tentação, me ajuda em oração. Sabe por que acontece isso? Pergunta ao seu vizinho, você sabe por que acontece isso? Porque muitas vezes há mácula nas vestes dele. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Veja aí no capítulo 9, verso 8. O que vai fazer com que a unção seja mantida na tua vida. Sejam sempre alvas as tuas vestes, e não falte o óleo sobre a tua cabeça. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus ele foi ungido com óleo da alegria mais que os seus companheiros, por dois motivos. Primeiro, ele amou a justiça. Em segundo lugar, a Bíblia diz que ele aborreceu a iniquidade. Amados, e quando nós tomamos a postura de amar a justiça, permitindo que os meus pés estejam caminhando por trilhos de santidade, se eu tomo a decisão de abominar na minha vida toda forma iníqua, no meu procedimento, em qualquer lugar que eu esteja, em casa, na igreja, fora da igreja, naqueles momentos que eu estou sozinho, que somente Deus me vê e o diabo. Se eu tenho realmente o propósito de caminhar em santidade, em justiça nesse momento, o óleo vai se manter na minha vida. Sabe, amados, eu tenho procurado estudar muito sobre a história da igreja. Eu fico impressionado em ver alguns homens, amados, que faziam cair do céu bolas de fogo. E que tiveram um final trágico. Sabe por quê? Porque não tiveram vestes brancas. Isso fez com que o óleo, a unção, fosse embora. É impressionante como o Tommy Hicks, por exemplo, foi usado na Argentina. Esse homem, ele enchia estádios de futebol. Pessoas para ouvir o evangelho. E no dia seguinte vinham os carros da prefeitura, simplesmente para ir recolhendo as muletas dos aleijados que eram curados. Isabelita Perón, quando seu esposo era presidente da Argentina, ela tinha uma enfermidade para a morte. E quando ela foi numa cruzada à noite de Tommy Hicks, e ela recebe a oração, a sua cura veio de maneira instantânea. Ela venceu a morte através da oração daquele homem. Um homem que encheu estádios. A glória de Deus vinha para aquelas reuniões. Sabe como foi o final desse homem? Dormindo na rua totalmente alcoolizado, numa sarjeta, em uma cidade dos Estados Unidos. E assim morreu como um alcoólatra. Alguém que tinha experimentado a glória de Deus, alguém que via a unção de Deus, alguém que foi usado por Deus, no entanto, permitiu que as suas vestes estivessem sujas, manchadas. Diga ao seu vizinho, você tem que entrar na presença de Deus com vestes de santidade. Um dos primeiros vestidos formosos que a Bíblia coloca diante de nós são as vestes de santidade. E se eu permito mácula nas minhas vestes, haverá um opositor. Não importa o nível de unção que esteja sobre a minha vida. Satanás pode se opor e pode impedir toda uma carreira. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 3. Veja o que acontece com o sumo sacerdote. Alguém que era da linhagem sacerdotal, da linha de Arão, ministrava no lugar santíssimo. Mas em determinado momento, ele se sentiu bloqueado. Por causa da mácula que havia nas suas vestes. De repente começou a comprometer um propósito de Deus. E eis que me mostrou, verso 1, o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor.
E quem estava à sua mão direita? Para se lhe opor? Satanás. Pergunta ao seu vizinho, você sabe o que significa mão direita? É o lado espiritual, é onde está o Senhor. Tem um significado muito importante em nossa vida. E nesse momento, ao invés do Senhor estar ali, à direita do sumo sacerdote Josué, estava Satanás, trazendo barreira, impedimento, impedindo ele de caminhar rumo a um destino, a um propósito. Verso 2: Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é isso um tição tirado do fogo? Agora veja o verso 3, o que estava acontecendo com Josué. Ora, Josué, vestido do quê? Traje sujo, estava em pé diante do anjo. Amados, se há sujeira nos trajes, se há coisas que maculam a santidade em nossa vida, pode saber, Satanás vai se opor. Há uma legalidade. Eu não vou conseguir caminhar rumo ao destino profético. Por que a unção de Deus em algumas pessoas vai embora? Você vê pessoas que foram usadas tremendamente por Deus. Havia cura, havia sinais. Pessoas quase faziam os outros levitar. De repente, toda aquela unção vai embora. E ele está completamente vazio. E a história da igreja nos ensina muito sobre isso. Quantos conhecem a história de Kathryn Kuhlman? Coisa tremenda, milagres tremendos. Deixou um legado sobre a vida de Benny Hinn. Essa mulher foi usada tremendamente por Deus. Mas o seu final foi muito trágico. Começou a entrar por caminhos de rebelião. E quando foi demonstrado por alguns homens de Deus, na época, simplesmente ela recalcitrou não querendo e permitiu que as suas vestes fossem sujas. Mácula nas vestes. Por isso a palavra declara: esteja sempre alva as vossas vestes, e nunca faltará o óleo sobre a tua cabeça. Então diz aqui, Josué estava de trajes sujos, e estava em pé diante do anjo. Então falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei, aleluia, de trajes festivos. Diga ao seu vizinho: você tem entrado em pureza em tua vida. Se há coisas em tua vida que tem maculado as vestes, impedindo a continuidade da unção e da glória de Deus, o Senhor quer mudar as tuas vestes hoje. Verso 5, e disse mais: ponha-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa. E puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa, e vestiram-no. E o anjo do Senhor estava ali de pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar, aleluia, entre os que estão aqui. Santidade, amados. Primeira roupa que o Senhor quer encontrar em nossas vidas, para podermos ministrar diante dele, são vestes de santidade. Como disse o salmista, Salmo 96. Tributai ao Senhor força, glória e força, né? Adorai entrando na sua presença com trajes santos. O segundo tipo de roupa que tem que estar presente em nós, está numa declaração lá em Isaías, capítulo 61, e versículo 3. Abra a sua Bíblia, Isaías 61 e verso 3. Diga comigo: o Senhor quer mudar as minhas roupas hoje.
a ordenar acerca dos que choram em Sião. Sião é a figura da igreja. E 3 coisas serão dadas. Primeiro, que se lhes dê um aguinaldo em vez de cinzas. Cinza fala do quê? Caos, tragédia, tristeza. E o que mais? Óleo de gozo, ou óleo de alegria, ao invés de pranto. Terceiro lugar, vestidos de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então fala aqui, um aguinaldo em vez de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, e vestido de louvor, em vez de espírito angustiado. Aqui está o remédio, está aqui o antídoto para toda forma de depressão. Você sabia que muitas pessoas estão com depressão na igreja nesses dias? Coração cheio de tristeza, massacrados, deprimidos, porque falta sobre eles o óleo da alegria, falta sobre eles as vestes de louvor. Essas coisas, amados, nos levam a viver de maneira completamente liberta e regozijando-se no Senhor. Eu vejo que nesse versículo 3 está, na verdade, o remédio para toda situação de depressão dentro da igreja. Pergunta ao seu vizinho, como você tem entrado na presença do Senhor? Que roupa você tem usado? Vestes de louvor? Ou vestes de angústia? Espírito angustiado. Boa parte de pessoas na igreja hoje, amados, eles têm chegado diante do Senhor cheio de angústia, deprimidos. E não é assim que eu tenho que chegar. O Salmo 100 diz assim, entrai na presença do Senhor de que maneira? O que diz lá? Veja lá Salmo 100. Entrar na presença do Senhor, entrar nos seus atos com louvor, com alegria. Sabe, amados, muitas vezes eu vejo algumas pessoas, quando estão indo para o culto, parece que estão indo para um enterro. A caminhada dele mais parece uma marcha fúnebre do que uma caminhada para ter um encontro com o Rei. Cada culto que eu vou, eu devo ter no meu coração. Estou indo para a casa de Deus. Alegre me disseram. Alegre fiquei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou indo aqui para cultuar. E eu tenho que saber que eu sou parte do culto. Diga ao seu vizinho, você é parte do culto. A religiosidade tem criado igrejas consumistas. Eles vão a um culto, sabe para quê? Para ser abençoado, para receber alguma coisa. Muitos têm olhado para as suas mãos, mas nós queremos ver, aleluia, seus pés. A palavra que Deus nos deu, um ano para permanecer prostrado aos pés do Senhor. Mas uma igreja de consumo, ela vai levando seus membros simplesmente aí para receber alguma coisa. Em alguns lugares tenho falado que existem muitas igrejas de consumo. Diga ao seu vizinho, você não pode ser um cristão de consumo. Sabe como age um cristão de consumo? É como eu chegasse com um grande aparelho aqui, debaixo do braço, aqui na igreja. Então tem alguém pregando aqui, ele conecta o tubo desse aparelho na pessoa, suga tudo aquilo que ele pode e vai embora. Até terça, quarta-feira, ele vive pela força daquilo que ele sugou. Na quinta-feira já foi embora. Ai, que bom. Tem célula na quinta à noite, eu vou sugar mais um pouquinho. Vai lá no meio da célula. No sábado, domingo de manhã já foi tudo embora. Ai, que bom que tem culto hoje. Já tem o seu aparelho, coloca alguém que está pregando, suga. E a vida dele vai assim, para o resto da vida. Diga ao seu vizinho, você não foi chamado para ser um crente de consumo. Eu vou a um culto para oferecer algo a Deus. Sabe quem é o culto? Eu.
Diga assim: eu sou parte do culto. Entrai por suas portas com gratidão, em seus atos com louvor. Eu venho aqui para ser um sacrifício a Deus. Diga ao seu vizinho: a tua vida é um sacrifício. Romanos assim: apresentai-vos os vossos corpos como aqueles vivos dentre os mortos. Esse é o vosso culto racional. O animal que era colocado para sacrifício no altar. Naquele momento do sacrifício, aquele animal buscava algum benefício para si? Não. Ele morria no altar para quê? Para agradar somente um Senhor. E a Bíblia diz que a fumaça então, que era levantado ali, era de cheiro suave ao Senhor. E trazia, aleluia, alegria ao coração de Deus. Esse é o culto racional nosso, amados. Então eu chego na presença de Deus com vestes de louvor, com óleo de gozo. Veja o verso 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus. Aleluia. Porque me vestiu de vestes de salvação. Pergunta ao seu vizinho: que tipo de roupa você tem usado para chegar na presença do Senhor? Vestes de angústia? Os vestes de salvação, vestes de louvor. Cobriu-me com o manto de justiça. Diga isso: eu preciso um manto de justiça. Como o noivo que se adorna com uma guirnalda, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. É assim que a noiva tem que chegar diante do rei. Aleluia. Veste santidade, veste louvor, veste salvação, ataviada. Eu aprendi um princípio tão importante no livro de Esther. Quantos já estudaram o livro de Esther aqui? Você sabe que havia um decreto de Amã para destruir o povo judeu? Agora, tanto Mardoqueu como Esther tiveram o propósito de interceder, alcançar o favor do rei em prol da nação. Agora, de que maneira eles chegaram diante do rei? Diga comigo: há uma maneira de eu chegar na presença do rei. Veja duas experiências de contraste. Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 4. Os novos convertidos, depois de Neemias. E antes do livro de Jó. Esther, capítulo 4, verso 1 e 2. Olhe a diferença em termos de alcançar o favor do rei. Estava na forma que ambos chegaram vestidos. Mardoqueu não teve acesso na presença do rei, por causa do tipo de roupa que ele estava vestindo. Veja o verso 1. E quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco de cinza, e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei. Diga isso: Mardoqueu chegou até diante da porta do rei. E sabe por que ele chegou só na porta e não entrou dentro do palácio? Pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Diga comigo: pessoas vestidas de saco, vestidas de cinzas, de espírito angustiado, não têm acesso na presença do rei. Por mais que ele queria interceder por Israel, queria trazer livramento ao povo judeu das garras de Amã, no entanto, ele não conseguiu o favor do rei. Ele não conseguiu passar além da porta
porque ele chegou vestido de saco. Agora veja o comportamento de Esther. O que ele alcança? Capítulo 5, verso 1 e 2. Ao terceiro dia Esther, aleluia, se vestiu do quê? De trajes reais. E se pôs no pátio interior do palácio. Mardoqueu chegou só até a porta do palácio, porque estava vestido de saco. Esther com trajes reais, ele chega até o interior do palácio, bem na frente da sala do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono, na sala real, de frente da entrada. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava em pé no pátio, ela alcançou o favor dele. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther, pois, chegou-se e o tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que é, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Sabe aonde estava a diferença aqui? A maneira pela qual estavam vestidos. Diga ao seu vizinho: se você usar vestes de saco, saco de angústia, saco de desânimo, veste de cinza, jamais você adentrará na presença do rei. Mas se você se veste de noiva, a igreja do Senhor é noiva, se você tem as vestes reais, diga ao seu vizinho: Deus fez de você rei e sacerdote. Se eu tenho roupa de rei, roupa de sacerdote, veste de santidade, veste de louvor, eu vou alcançar o favor do rei. Eu não vou ficar na porta. Eu vou chegar, aleluia, até o interior do palácio real. E o Senhor vai apontar para mim com o seu cetro e vai declarar: o que tu queres que eu te faça? Disse o rei a Assuero, Esther: até a metade do reino se te dará. Peça o que tu quiseres. Ela foi a intercessora que trouxe livramento à nação de Israel. Eu pergunto a você: o que você necessita? Pergunta ao seu vizinho: o que você necessita que aconteça na tua vida nesses dias? Diga lá, qual é a tua petição? Qual é a tua necessidade? O rei já tem uma resposta para isso, para aquilo que você precisa. Depende da maneira que você vai chegar diante dele. Diga ao seu vizinho: as tuas vestes precisam ser mudadas hoje, para que você entre na presença do rei. Não chegue com o espírito angustiado, não chegue com a veste suja, não chegue com saco e cinza, como chegou Mardoqueu, mas chegue com vestes reais, como a rainha Esther, e você vai experimentar o favor de Deus. E bastou aquele momento para que aquela mulher trouxesse livramento sobre toda a nação de Israel. Basta um momento teu na presença do Rei dos Reis para mudar todo o destino da tua vida, para mudar todo o destino da tua casa, para mudar todo o destino da tua família, para mudar todo o destino da tua vida econômica, da tua vida profissional. A mudança se reside nisso, a maneira pela qual eu estou chegando na presença do Senhor. A Bíblia fala em Isaías aqui, 61:10, vestes de salvação. É o terceiro tipo de veste que eu encontro na Bíblia. Diga ao seu vizinho: as tuas roupas tem que ser roupas de salvação. Deixe que o Senhor abra o seu guarda-roupa nessa noite e vista você da maneira que Ele deseja. Ele quer ver você vestido de, aleluia, vestes de santidade, vestes formosas, vestes de louvor, vestes de salvação. Diga ao seu vizinho: Deus quer abrir o seu guarda-roupa na tua direção, e Ele quer mudar você de roupa. Essa roupa velha tem que ser jogada fora hoje, em nome de Jesus. Temos que fazer como Bartimeu, que jogou fora a roupa impregnada pela poeira do tempo. Ele que vivia na cegueira. E vai na direção de Jesus. E recebe uma roupa nova. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Há muitas pessoas que estão como Bartimeu, carregando uma capa velha, cheia de pó. Precisa se levantar e ir na direção do Senhor, para receber de fato vestes de salvação.
Verso 46. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele, Jesus de Jericó, com os seus discípulos, uma grande multidão estava sentado junto do caminho, e um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E nisto, lançando de si, o que? A sua capa, deu um salto e se levantou e foi ter com Jesus. E perguntou Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Algo muito importante que Bartimeu fez: jogou a sua capa antiga, repleta de pó, do tempo, da miséria, da incredulidade, da cegueira, daquela vida de mendigo que ele levava, e partiu na direção do Senhor para um rumo novo. Nessa noite você precisa jogar fora essa capa velha. Talvez você está carregando uma capa cheia de pó, por quantos anos? Sem conseguir ver os propósitos de Deus. Sem de fato conhecer aquilo que Deus tem para a tua vida. Diga ao teu vizinho: hoje você tem que lançar fora essa capa antiga, como Bartimeu lançou fora, e permitir que o Senhor bote em você uma outra roupagem, e você irá na direção do Senhor, olhando para Ele, tendo a certeza dos milagres dEle e aquilo que Ele vai fazer na tua vida. É muito importante, amados, que a igreja nesses dias entenda essa mensagem. É muito importante que você esteja captando isso, tenha a revelação, e permita que as suas vestes sejam mudadas. Ah, Senhor, eu não quero mais vestes de mácula, eu quero vestes de santidade. Eu não quero mais ter um espírito angustiado, eu não quero estar vestido com um saco de cinza, eu quero vestes de louvor. Senhor, eu quero experimentar vestes de salvação, porque a Bíblia diz que o Senhor nos dá vestes de salvação. É assim que nós vamos saindo dos marasmos, das depressões. É assim que nós vamos saindo daquilo que é velho e podemos caminhar rumo daquilo que é novo diante do Senhor. Aleluia. Levanta a tua mão e diga: eu quero ser revestido das vestes do Senhor. E esse guarda-roupa de Deus está à tua disposição. E todas essas roupas estão ali dentro. Basta você querer. E você chegar diante do Senhor: Senhor, tira essas vestes sujas, tira essas vestes aí de angústia, tira essas vestes de iniquidade e de injustiça, e põe em mim hoje uma nova roupa. Eu quero agir como Bartimeu, eu lanço essa capa velha cheia de pó e vou na tua direção, porque eu quero roupas novas. Se coloque em pé em nome de Jesus. Vem, Jonatas. Xarabacanderebeciri bababaramacaia. Há pessoas que muitas vezes estão carregando um pó geracional. Uma maneira tão errada de ver as coisas que já herdou dos pais. Há famílias que vivem na escassez porque o pai, a mãe fala: sempre nós vivemos na escassez porque os meus pais, os teus avós viveram assim também. E você já adotou isso, essa maneira de pensar. E quando nós permitimos essas fortalezas na nossa mente, isso nos leva a tomar atitudes relacionadas àquilo que pensamos. Nossa mente precisa ser lavada pela água da palavra. Aleluia. Uma mente que vai sendo lavada pela palavra vai sendo renovada. E quando nós somos renovados, tudo aquilo que é velho começa a ir embora. A poeira antiga, a poeira que recebemos dos nossos ancestrais, a velha maneira de pensar. Há pessoas que têm comportamentos tão distorcidos, que chocam com a cultura do reino. Não, eu serei sempre assim.
Os meus filhos serão igual a mim, porque eu sou exatamente igual ao meu pai e minha mãe. Eu herdei esse comportamento. Isso é mentira do diabo, amados. Porque quando o Senhor muda as nossas vestes, as nossas atitudes mudam. E é um tempo de mudança na casa de Deus. É um tempo de vestirmos vestes novas. Deixar que o Senhor mude a nossa roupa. Não queremos mais a roupa do passado, a roupa cheia de mácula, cheia de impureza, pecado, desajustes. Não queremos as vestes de angústia, as vestes de injustiça, não. Queremos se vestir, aleluia, com os trajes formosos. É assim que nós sacudimos o pó. Somente dessa maneira podemos nos levantar e assentar como príncipe, como rei, como o Senhor deseja. Somente dessa maneira nós podemos quebrar o jugo do nosso pescoço. E a igreja vai caminhar então em liberdade. Levanta as suas mãos aos céus. Oh, Pai, nessa noite nós saímos daquilo que é velho para o novo. Pai, a tua palavra diz que a tua igreja é como uma noiva que está sendo renovada. Então estamos saindo daquilo que é velho para aquilo que é novo. Tu desejas, na verdade, Senhor, ter uma noiva imaculada. Até o dia de hoje, Pai, eu nunca vi uma noiva num casamento chegando com vestes amarrotadas, vestes sujas, vestes com lama, com barro, vestes desajustadas. Não, sempre aquela noiva está impecável, ataviada, com roupas alvas, porque ela quer trazer alegria ao seu noivo, seu futuro esposo. E é dessa maneira que tu, Senhor Jesus Cristo, deseja encontrar a tua noiva. Vestes brancas, vestes alvas, para aquele grande casamento, para aquelas bodas. E lá em Apocalipse diz que nós estamos vestindo agora vestes brancas, vestes de linho fino, sem mácula. Porque as nossas roupas, nossas vestes, elas podem ser alvejadas no sangue do Cordeiro, Pai. Remove toda impureza. Pai, tudo aquilo que macula a tua presença em nossas vidas, seja expurgado hoje. É como aquele carnegão, ó Pai, que está no nosso corpo e de repente é espremido e todo pus vem para fora. Tudo aquilo que está em nós que macula o testemunho de Jesus seja retirado. Em nome de Jesus. O teu fogo, o fogo da tua presença, quando vem a nós, ele queima toda a escória, Pai. Ele que queima toda a carnalidade. O fogo de Deus, ele traz em nós resultados diferentes de uma pessoa na outra. Da mesma maneira que o fogo, ele queima as obras de madeira, feno e palha, ele pode queimar tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é feno, madeira e palha nas nossas vidas. Mas esse mesmo fogo que queima esses materiais, esse fogo vem sobre o ouro e aperta, purifica. E aquilo que Deus quer encontrar em tua vida tem que ser ouro e prata. E quando é tocado pelo fogo de Deus, há uma purificação. O mesmo fogo ele pode reter a cera da religiosidade, colocando por terra as nossas máscaras religiosas, aquilo que tentamos aparentar ser quando não é real. O fogo queima toda a máscara de cera diante de nós. Mas esse mesmo fogo vem sobre os vasos de barro. Aqueles que se humilham diante do Senhor, aqueles que se consideram como vaso de barro, reconhecendo que a excelência do poder é do Senhor. Esse mesmo fogo, ao tocar esse barro, esse vaso, vai fazer com que ele seja solidificado. E os teus valores em nós, Pai, precisam ser solidificados. Que a tua presença venha sobre essas vidas aqui como fogo. Se você deseja que escórias sejam queimadas da tua vida, para que as tuas vestes estejam alvas,
Se você deseja nessa noite que toda angústia seja removida, as vestes de tristeza sejam tiradas, para que as vestes de alegria venham sobre você. Sai do seu lugar, vem à frente. Ainda queremos orar com você nessa noite em nome de Jesus.